Hoje, São Paulo é um gigante. Se fosse um país, teria uma economia maior do que a maioria dos seus vizinhos da América Latina. É o estado mais rico, mais industrializado e mais populoso do Brasil. Mas a verdade é que essa posição de destaque é muito recente na história. Há 200 anos, São Paulo era apenas uma província periférica, sem protagonismo político, sem grande importância econômica e sem uma população expressiva. Em 1872, a capital paulista tinha só 30 mil habitantes. Era a 9ª maior cidade do Brasil. Belém tinha o dobro de habitantes. O Rio, quase 10 vezes maior. São Paulo era irrelevante. Até que tudo mudou. E mudou rápido. Em menos de um século, passou de coadjuvante nacional a potência econômica. Como isso foi possível? Para entender, temos que voltar ao início do século XIX. Nessa época, São Paulo era uma província pobre, num país pobre. Não era miserável, mas ficava bem atrás de outras, como Bahia, Pernambuco e Maranhão, que prosperavam com a exportação de açúcar e algodão. São Paulo também produzia açúcar, mas em volume bem menor. Por que, então, uma terra fértil como São Paulo não aproveitava melhor suas condições? A resposta está na logística. As regiões agrícolas ficavam no interior, e para chegar ao litoral, ponto de exportação, era preciso cruzar a Serra do Mar, uma barreira natural que ficou conhecida como a Muralha. O transporte era feito por trilhas indígenas estreitas e perigosas. Levar carga por ali era um desafio monumental. A primeira estrada surgiu só no final do século XVIII. Estreita, cheia de curvas, com 133 voltas da serra até o mar. Mas já era um avanço. Foi o começo da superação dessa barreira. Em 1831, Dom Pedro I abdica do trono. O império dá mais autonomia às províncias, e São Paulo aproveita para inovar. Cria dezenas de pedágios para mulas. Os tropeiros, que transportavam mercadorias com suas tropas, tinham que pagar uma taxa por animal. Esse dinheiro era usado para melhorar as estradas. Essas melhorias abriram caminho para a primeira grande virada econômica do estado, o café. Como o transporte ficou mais viável, passou a valer a pena plantar café cada vez mais longe do litoral. Com o sucesso da produção, os próprios fazendeiros investem na construção de ferrovias. O café precisava chegar mais rápido e em maior volume ao Porto de Santos. O resultado: o interior paulista se conecta ao mundo. Cidades surgem ao redor das estações. E o café, agora em larga escala, impulsiona a economia como nunca antes. Mas um novo problema surge: a mão de obra. O tráfico de africanos escravizados é proibido. Ainda existe o chamado tráfico interno, que leva escravizados do Nordeste para o Sudeste, mas ele se torna insustentável. A pressão do movimento abolicionista, as fugas e resistências crescentes tornam o modelo escravista cada vez mais inviável. A abolição da escravidão no Brasil ocorreu em 13 de maio de 1888, com a assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel, que decretou oficialmente o fim da escravidão no país. A medida, embora justa, não foi acompanhada de indenizações aos fazendeiros nem de políticas públicas para integrar os ex-escravizados à sociedade. De um dia para o outro, os grandes proprietários rurais perderam sua principal força de trabalho, o que gerou profunda insatisfação com a monarquia. Esse descontentamento levou muitos senhores de terra a se aproximarem das ideias republicanas. Pouco mais de um ano depois, em 15 de novembro de 1889, ocorreu o golpe militar que instituiu a República e condenou Dom Pedro II ao exílio, encerrando o período monárquico no Brasil. Para suprir a escassez de mão de obra e, ao mesmo tempo, atender a um ideal racista de embranquecimento da população, a elite paulista adotou uma estratégia decisiva: incentivar a imigração europeia em larga escala. Milhões de pessoas, vindas principalmente da Europa, chegam ao Brasil em busca de uma nova vida. Só na hospedaria de imigrantes de São Paulo, mais de 3 milhões passaram em menos de 100 anos. Italianos, espanhóis, portugueses, japoneses, libaneses e sírios.
vieram com a promessa de trabalho nas lavouras de café. Mas trouxeram mais do que braços. Trouxeram hábitos, cultura e uma nova lógica econômica. Porque esses trabalhadores eram assalariados, e o salário, mesmo baixo, permitia o consumo de bens básicos. Isso gera demanda. Tecidos, alimentos, utensílios. A indústria local começa a surgir para atender esse novo mercado interno. Enquanto outras regiões do país ainda se agarravam a um modelo escravista decadente, São Paulo industrializava-se. E com a economia aquecida, a influência política também cresce. Surge a República Café com Leite, uma aliança entre as elites de São Paulo, capital do café, e Minas Gerais, maior produtora de leite. Juntas, essas províncias dominam o Brasil por décadas, mas a hegemonia sofre um abalo com a crise de 1929. O preço do café despenca. E em 1930, Getúlio Vargas assume o poder. Diminui a autonomia dos estados, nomeia interventores e fecha o Congresso. São Paulo reage com a Revolução Constitucionalista de 1932. Perde a guerra. Apesar da derrota militar, o movimento consegue pressionar o governo a aprovar uma nova Constituição em 1934 e a nomear interventores civis nos estados. Inicia-se assim uma nova fase, menos agrária e cada vez mais industrializada. Durante o governo Vargas, o Brasil adota políticas de substituição de importações. E, mais uma vez, São Paulo lidera. A indústria paulista cresce com apoio do governo federal e da iniciativa privada. A partir da década de 1950, uma nova onda migratória muda a paisagem do estado. Os nordestinos. Milhões deixam suas terras em busca de trabalho e oportunidade. Constroem bairros, prédios, fábricas, escolas. São o motor humano por trás do crescimento urbano e industrial. Hoje, mais de 5 milhões de pessoas nascidas no Nordeste vivem em São Paulo. Isso sem contar seus filhos e netos. A contribuição nordestina não está apenas na economia, mas na identidade cultural da metrópole. No entanto, é importante fazer um alerta. A ideia de que São Paulo seria superior a outros estados se sustenta muitas vezes em um mito racista de embranquecimento. A elite paulista usou o simbolismo europeu e o discurso da modernidade para construir poder político e econômico. Mas isso não deve apagar a diversidade real da formação paulista. No fim das contas, a ascensão de São Paulo pode ser resumida em 5 pilares: solução de problemas logísticos com estradas e pedágios, aposta estratégica na ferrovia, aproveitamento do boom do café, atração de imigrantes assalariados e o surgimento de uma indústria forte e autônoma, alimentada por um mercado interno crescente. Se você gostou dessa jornada histórica sobre a ascensão de São Paulo, curta, compartilhe e comente aqui embaixo o que mais te chamou a atenção. Não deixe de ver os cards com curiosidades e personagens dessa história. E claro, confira nossos outros vídeos sobre os bastidores da história do Brasil.